Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando a você, o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou convidando você a participar comigo de um curso bíblico chamado Ouvindo a Voz de Deus. E hoje, pela graça do Senhor Jesus, nós vamos para o nosso primeiro estudo. E nesse primeiro estudo, nós vamos trabalhar com dois temas. O primeiro tema é a Bíblia Sagrada e o segundo é a beleza da criação. Pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha aqui em minhas mãos, e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Antes de nós estudarmos as Sagradas Escrituras, vamos pedir de Deus, a sua inspiração. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amantíssimo Deus, Senhor e Pai, te pedimos uma bênção especial sobre o presente estudo. Esteja conosco nesse momento ao abrir a tua palavra, nos oriente. Nós pedimos essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá? Aqui a nossa introdução diz o seguinte: veja só. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores das mais variadas culturas. E aqui nos diz o seguinte: origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nelas contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adultos se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas no presente estudo. Então você percebe que esse livro, a Bíblia Sagrada, é um livro especial, é um livro diferente, escrita por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas. São 66 livros, não é isso? E um período aí para ser, escrita, 1.600 anos. A primeira pergunta que nós temos é a seguinte: quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia, Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21, aí pertinho do livro de Apocalipse, nós iremos encontrar essa resposta. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? E aqui nos diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você percebe que o texto está dizendo que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Deus lhe concedeu a sua inspiração através do Espírito Santo aos escritores da Bíblia, aos profetas. Então aí está a primeira resposta, A segunda pergunta é: olha só, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Convido você aí no livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E o verso é o verso 18. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? 31, verso 18. Estou buscando aqui na minha Bíblia. Convido você a fazer o mesmo. E olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai,
deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Deus dá a Moisés as 2 tábuas do testemunho, ou seja, as tábuas que estavam escritas os 10 mandamentos, mas o texto fala que foi escrito pelo dedo de Deus. Então a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens foram os mandamentos. Seguindo aqui, a nossa próxima pergunta nos diz o seguinte: olha só, qual a maneira correta de estudar a Bíblia? E nós vamos para o livro de Isaías 28, verso 10. O que diz Isaías 28 e o verso 10? Vamos para o livro de Isaías, convido você que procure aí na sua Bíblia, já estou procurando na minha, e vamos encontrar juntos Isaías 28, verso 10. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor Deus. Nos diz o seguinte, 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Olha só, então como é que nós devemos, estudar a Bíblia, a maneira correta de estudar a Bíblia? O texto aqui está nos dizendo que nós deveremos comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Devemos também buscar outras passagens que explicam o assunto. E aqui diz assim também, um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Essa é a maneira correta de estudar a Bíblia. Buscar um pouco aqui, um pouco ali do mesmo assunto, comparar textos, não é mesmo? Seguindo aqui diz assim, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Segundo Timóteo 3, verso 16. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Vamos lá para o livro de Timóteo, aí no Novo Testamento. 2 Timóteo 3 e o verso é o verso 16. Aqui estou folheando minha Bíblia. Convido você que também faça o mesmo. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nos diz o seguinte, 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O texto bíblico está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é uma inspiração divina. Então, toda a Bíblia, os 66 livros que nós temos na Bíblia, é inspirado por Deus. Seguindo aqui o nosso estudo, olha só, nós iremos agora entrar na segunda parte do estudo, que nós iremos falar a beleza da criação. E aqui nos diz assim, tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. E olha só o que diz. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? E aqui diz assim, como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Então agora nós iremos falar um pouco sobre a beleza da criação. Seguindo aqui nós temos a nossa primeira perguntinha, que é a seguinte, olha só. Como era a terra antes de ser criada? Nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E nós vamos para o verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 2. Como era a terra antes de ser criada?
Vamos lá para Gênesis 1, verso 2. E a palavra do Senhor nos diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você percebe que aqui diz que a terra estava sem forma, a terra estava vazia, e o que existia na terra antes de as coisas serem criadas? Trevas, escuridão. Então esse era o aspecto da terra antes de ser criada, sem forma, vazia e escura. Seguindo aqui, a próxima perguntinha diz assim: como foi formado o universo? Convido você aí no livro de Hebreus, capítulo 11 e o verso 3. Vamos lá. Pertinho aí de Apocalipse, livro de Hebreus 11, verso 3. Como foi formado o universo? E o texto bíblico nos diz o seguinte, olha só o que diz. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui nós percebemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e o universo passou a existir. Só que nós temos outra prova, um outro texto que confirma isso. Convido você aí no livro de Salmos, o verso 33, vamos lá. Salmo 33. Vamos procurar na nossa Bíblia. Eu procurando aqui, você procurando aí na sua, para nós fazermos a leitura juntos. Salmo 33, o verso 6 e o verso 9, que nos diz assim: olha só, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Você percebe que diz assim: os céus por sua palavra se fizeram. Então Deus falou e o céu se fez, o universo se fez. Quando você pega o verso 9 do mesmo capítulo, nos diz o seguinte, olha só o que diz o verso 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e ele passou a existir. Deus ordenou e ele se fez. Seguindo aqui, mais uma perguntinha que diz o seguinte: olha só, como se deu a criação do homem e da mulher? Vamos lá no livro de Gênesis, voltando lá no começo novamente, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1, e o verso é o verso 26 e o verso 27. Vamos ver a formação do homem e a formação da mulher. O texto bíblico diz o seguinte, 1 verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando você pega o capítulo 2 de Gênesis, o verso 7 diz assim, olha só, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você percebe que Deus aqui, então, formou o homem do pó da terra. E aqui diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus fez o homem do pó e Deus sopra, então, o fôlego de vida no homem e ele passa a ser uma alma vivente, ou seja, uma pessoa viva.
Essa foi a formação do homem. E perceba o seguinte, e como foi então a formação da mulher? Capítulo 2, do verso 18 ao 25, nos diz o seguinte, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Olha só o que diz o verso 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você percebe aqui que Deus então formou o homem do pó da terra. Deus soprou no nariz do homem o fôlego de vida. Mas a mulher é diferente. Deus coloca um pesado sono sobre Adão e retira da costela de Adão, não é isso? E aí, da costela de Adão, Deus então forma a mulher. Deus cria a mulher. Então, assim foi feito o homem e a mulher. Seguindo aqui, nós temos uma outra perguntinha. E essa pergunta é a seguinte, olha só. Sob que condições eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Então Deus cria o Éden, Deus cria o homem e a mulher, e Deus coloca nesse jardim bonito, esse jardim especial. Mas para que eles pudessem viver eternamente nesse jardim, existia uma condição. E qual era a condição de Deus? Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, vai dizer qual era a condição de Deus. Que nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Mas o verso 17 diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você percebe qual é a condição que Deus aqui coloca? Aqui, para que eles vivessem no jardim e vivessem eternamente, eles tinham que obedecer a Deus. Mas perceba o seguinte, Deus fala bem assim, olha, vocês podem comer de todo o fruto que existe no jardim. Mas o verso 17 diz bem assim, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então essa era a condição de Deus para que o homem vivesse eternamente no jardim do Éden. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós sabemos que, infelizmente, o homem ele foi desobediente a Deus, caindo então no pecado. Mas estamos para a nossa reta final do estudo, e nessa reta final nós temos aqui o nosso compromisso de fé. Olha só, esse compromisso de fé é o seu compromisso para com Deus. E você tem que ter um compromisso para com Deus. E a primeira perguntinha que nós temos aqui desse compromisso para com Deus é:
Olha só, você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Se você disser sim, amém. A segunda perguntinha é: quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Amém. A outra é: fará todo o possível para colocar em prática seus ensinos em sua vida? Se assim for, amém. E a outra perguntinha e final é a seguinte: quer conhecer mais a respeito do Deus Criador? Se assim for, amém. Que Deus possa abençoar você. Obrigado por você ficar comigo aqui até o final desse presente estudo. Foi o primeiro estudo da Palavra de Deus, dessa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E logo, logo nós vamos ter o nosso segundo tema. E nosso segundo tema nós vamos estudar sobre a origem do mal e o plano da salvação. Convido você a fazer uma oração comigo, aí onde você está. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, pelo presente estudo da Tua Palavra. Nós estudamos aqui sobre a Bíblia Sagrada, como surgiu a Tua Palavra, quem a inspirou, quanto tempo demorou, Senhor. E também aprendemos um pouco sobre a beleza da criação. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Te peço uma bênção especial sobre essa pessoa que está estudando a Bíblia comigo. Abençoe essa pessoa de uma maneira toda especial. Obrigado por esse momento. Eu te agradeço essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.